Boa tarde a todos, sejam de novo bem-vindos. Retomamos os trabalhos com a intervenção do Sr. Secretário de Estado da Transição Digital, André de Aragão Azevedo. Muito boa tarde a todos. É uma enorme satisfação estar hoje aqui no Porto, neste segundo dia da Semana Digital, inteiramente dedicado às competências digitais e ao InCode. Decorridos 120 dias desde a tomada de posse do Governo e desde a criação de uma pasta específica para o digital, é hoje claro que existe um objetivo político bem definido, a transição digital enquanto grande desafio estratégico da legislatura. Ao longo desta semana, iremos revelar a base dessa estratégia que idealizamos e que designamos por Plano de Ação para a Transição Digital, cuja principal prioridade é exatamente a capacitação digital da nossa população. Foram 4 meses de grande intensidade, mas que nos permitiram materializar a nossa visão estratégica para a sociedade digital, assente na digitalização como motor de transformação do país e de afirmação de Portugal no mundo. Uma transição que pretendemos que seja justa, feita com um propósito e com a preocupação de não deixar ninguém para trás. Portugal tem, desde há vários anos, motivos para se orgulhar na área do digital, com múltiplas iniciativas de sucesso, mas em que a área das competências se destaca como talvez o maior desafio. Temos 23% da nossa população que nunca utilizou a internet, temos 1,8 milhões de trabalhadores que terão que ser provavelmente reconvertidos ou impactados pela automação até 2030. Persiste ainda, como já foi referido aqui esta manhã, uma grande assimetria, seja de idade, seja de género, em matéria de competências digitais. Por isso, consideramos essencial desenvolver uma abordagem integrada que desse coerência e articulação às várias dimensões do digital. O plano que desenhamos assenta, como foi referido, em 3 pilares: pessoas com um grande foco nas competências, alicerçado no programa InCode 2030, empresas com um objetivo de aceleração da transição digital do nosso tecido empresarial e económico, e a administração pública, que, como é óbvio, enquanto catalisador desta transformação e também com um objetivo grande de aceleração da sua própria digitalização. É isso que ao longo desta semana iremos abordar, as diferentes dimensões deste plano, e que passarei a explicar em termos de agenda o que é que nos propomos fazer. Esta semana se começou ontem com um dia dedicado ao empreendedorismo, com a inauguração de um novo espaço e com o anúncio de um conjunto de medidas que pretendem exatamente responder e acelerar este ecossistema de empreendedorismo. Hoje estamos aqui no Porto a falar de competências digitais. Amanhã estaremos também no Porto a falar de investigação ao serviço da economia. Na quinta-feira será feita uma apresentação formal do Plano de Ação para a Transição Digital. Finalmente, na sexta-feira, falaremos de coesão territorial e da importância de ferramentas digitais como instrumento de coesão territorial. Todos concordamos hoje que as competências são o nosso maior desafio. E este desafio não é de hoje, é um desafio ancestral de necessidade de maior investimento nas nossas qualificações. Progredimos, de facto, muito nas últimas décadas, mas estamos ainda, em termos de capital humano, globalmente abaixo da média europeia. O InCode surge assim como um programa bem concebido, com um elevado nível de ambição e com métricas de impacto muito claras para 2020, para 2025 e para 2030. O Comitê de Acompanhamento deixou-nos uma mensagem quase irónica que eu vou recordar aqui desta manhã. O InCode, enquanto programa de capacitação bem concebido e estruturado, sofreu ao longo destes 3 anos da existência de um problema de capacitação. Por um lado, pela dimensão da equipa, que teve poucos recursos a tempo inteiro, e pela dificuldade de executar as verbas que estavam disponíveis, ou seja, sem pessoas e com poucas verbas, de facto, não é fácil nós conseguirmos resultados muito melhores, apesar de eles serem ainda assim bastante satisfatórios. É por isso que as várias medidas já identificadas e referidas aqui ao longo desta manhã são tão meritórias, porque elas representam um esforço muito grande de empenho das pessoas e das equipas que, com o seu esforço pessoal, conseguiram materializar. Ainda assim, tivemos um desafio de escala. Acho que teremos que ir mais longe no sentido de conseguirmos escalar estas iniciativas e dar-lhe, de facto, uma dimensão nacional e um impacto generalizado. É talvez também por isso que o exercício de avaliação do próprio programa seja, de alguma forma, difícil,
porque todas estas variáveis, de facto, entrecruzam e não tornam fácil a tarefa de avaliar este impacto. E é por isso também que é tão relevante que nós consigamos aproveitar este novo momento para um novo ciclo do Wincode que nós gostaríamos muito que fosse marcado, desde logo, por uma estrutura que seja permanente e composta por profissionais alocados a tempo inteiro. Por uma melhor dotação de recursos financeiros à altura da ambição e da importância do desafio. Por uma capacidade de execução financeira, seja de fundos nacionais ou internacionais, que seja mais ágil. E por uma capacidade de acompanhamento mais eficaz, que assegure uma monitorização em tempo real das várias dimensões do Wincode, numa lógica de Open Data, permitindo perceber em cada momento onde estamos, em termos de atingimento de objetivos e o que precisamos fazer para corrigir eventuais desvios de trajetória. Para o sucesso das alterações que agora propomos, é também crucial inovarmos na abordagem aos velhos problemas. Teremos que testar e experimentar novos conceitos de parceria. Num mundo global, cada vez mais digital, a escala é de facto essencial. Todos juntos, entidades públicas, municípios, empresas, instituições de ensino superior e cada um de nós individualmente, não seremos muitos para a dimensão do desafio e da concorrência. Mas a oportunidade de concorrermos no mercado global, que nos é pela primeira vez possível por via do digital, pressupõe uma convergência de esforços e o afastar de alguns preconceitos. Empresas e academia não podem estar de costas voltadas, público e privado são parceiros incontornáveis. O nosso concorrente não está sentado ao nosso lado neste fórum. O nosso concorrente está algures no planeta, provavelmente a nascer agora sob a forma de startup. É por isso mesmo que esta iniciativa, Skills and Jobs, é tão relevante pela forma inovadora e criativa como se propõe endereçar o problema da requalificação dos nossos trabalhadores e da escassez de profissionais da IT, rompendo com um conjunto de tradições menos felizes. O programa Skills and Jobs é inovador por vários motivos. Desde logo porque empresas concorrentes se juntaram para planearem conjuntamente e estruturarem o processo de seleção, de formação e colocação de trabalhadores, assumindo ainda o compromisso de contratação dos profissionais reconvertidos. Ele é, em segundo lugar, inovador porque estamos a recorrer à capacidade instalada da nossa rede de politécnicos, que, em parceria com as empresas que irão contratar os trabalhadores, irá enriquecer o portfólio de conteúdos formativos, ajustando-se às atuais necessidades específicas do mercado. Em terceiro lugar, é também inovador porque, na perspectiva dos trabalhadores, esta é uma oportunidade única de valorização profissional e remuneratória através do acesso a uma formação especializada, por via do aumento da sua empregabilidade e do acesso a uma remuneração de 1.200 euros mensais. Finalmente, e em quarto lugar, este programa é ainda inovador porque as entidades públicas se associaram a este processo, customizando o seu apoio e suportando o período de formação dos trabalhadores durante 6 meses, com um apoio equivalente ao salário mínimo. Queria, por isso, agradecer à PDC, enquanto entidade promotora deste projeto, ao IEFP, ao CCISP e às empresas aderentes todo o esforço para tornarem possível este projeto, que tem um potencial de crescimento e de replicação quase infinito. Muito obrigado a todos e participem connosco nesta primeira semana digital. Muito obrigado. Convido agora a subir ao palco o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar todas as entidades presentes, senhores ministros, caros colegas de governo. Queria, em uma breve mensagem, salientar a importância deste fórum permanente, deste dia, também desta semana, e, em geral, do aprofundamento do Wincode e da estratégia de transição digital que estamos a promover. Quando falamos do futuro do trabalho, do futuro das competências, no fundo, do futuro das nossas sociedades, sabemos que muitos dos contornos do que será o futuro está por definir, com oportunidades e com riscos, mas também sabemos uma coisa que é que o digital é incontornável e é peça-chave nestas transformações que estamos a viver. Por isso, tudo o que possamos fazer de modo proativo, de modo estratégico, para nos posicionarmos bem nesta transição, é um serviço que fazemos ao país, às pessoas e às empresas. Os dados da OCDE, ou as previsões da OCDE, apontam para que na próxima década cerca de 50% dos empregos existentes venham a ser impactados por estas transformações. Quase 35% de maneira muito significativa, 15% desaparecendo mesmo as profissões que atualmente existem, e isto dá bem a noção da escala do desafio que temos diante de nós.
4 mensagens muito rápidas. Uma sobre o próprio programa Encode e sobre o processo que tem vindo a ser desenvolvido. Obviamente que este programa não começou hoje. De alguma forma o Encode não começou sequer quando foi lançado, mas eu lembro-me bem das primeiras reuniões que houve do Encode, há 2, 3 anos atrás. Começou por ser um fórum de encontro daquilo que várias áreas governativas estavam a fazer e de repente percebemos que já muito estava a ser feito, mas que faltava esta visão integrada e estratégica. O Encode foi por isso, desde a sua gênese, uma abordagem integradora, uma abordagem que permitiu que todos conhecêssemos do lado público o que cada um estava a fazer nas suas áreas de intervenção, o que permitiu também identificar lacunas e apontar caminhos para o futuro. E aquilo que hoje vivemos, com este novo impulso, esta nova fase que está a ser lançada, é, de algum modo, um salto quantitativo e qualitativo da maior importância a este respeito. Isso é bem visível nos diferentes projetos que estão aqui a ser, hoje e ao longo da semana, apresentados, juntando públicos, privados, diferentes entidades, diferentes níveis de intervenção, diferentes áreas também de aposta, e queria por isso saudar todos aqueles que estão a liderar este processo e a coordená-lo e a participar nele nas suas áreas de atuação. Breves mensagens sobre aquilo que a área do trabalho, emprego e formação profissional está a procurar fazer neste âmbito. Em primeiro lugar, sublinhar aquilo que o Secretário de Estado André Azevedo acabou de referir, a importância que tem para nós esta parceria que vai ser hoje aqui assinada entre os politécnicos, as empresas da APDC e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o IFP. Já havia experiências anteriores, o IFP tem uma longa experiência de trabalho com empresas, várias delas estão nesta sala, com os politécnicos também e com as universidades. Por sua vez, empresas e politécnicos têm também trabalhado em conjunto, mas de alguma forma é a primeira vez que conseguimos fazer deste projeto um projeto unificado. E, em vez de trabalharmos empresa a empresa, região a região, politécnico a politécnico, estamos a trabalhar de um modo integrado, a definir perfis formativos em conjunto e a trabalhar não numa lógica de competição, mas desde logo numa lógica de capacitação do próprio ecossistema digital em Portugal, alimentando não apenas as próprias empresas, mas também as necessidades de outras empresas que estão no mercado, que utilizam os produtos que estas empresas desenvolvem e, portanto, estamos a dar um salto muito grande, passando de uma lógica de competição, caso a caso, para uma lógica integrada e de cooperação. É uma questão de escala também, é uma questão de rapidez, porque vamos fazer a formação de modo intensivo e eu queria aqui cumprimentar de modo muito vivo e muito expressivo todos aqueles que permitiram que num espaço de tempo tão curto tenha sido possível montar este projeto e assiná-lo hoje, como digo, com a intervenção dos politécnicos, do IFP e de todas as grandes empresas, praticamente todas as grandes empresas do setor digital em Portugal. Creio que o próximo ano e os próximos 3 anos como horizonte para este projeto serão anos importantes para dotar o mercado dos profissionais especializados de que tanto precisa. Em segundo lugar, e numa lógica talvez menos especializada, mas igualmente importante para o mercado de trabalho em Portugal e para muitas das empresas, queria dizer que estamos a trabalhar do lado do IFP naquilo que chamamos um plano de ação para a transição digital na formação profissional. Esta é, aliás, uma discussão que vamos ter de modo mais amplo em sede de concertação social ao longo dos próximos meses, mas estamos já a dar passos para que, em conjunto com outras áreas do Governo, possamos ter medidas concretas no terreno para reforçar a nossa capacidade de formação, seja das pessoas que estão desempregadas, seja daqueles que estão empregados, ou no setor, ou em muitos outros setores, onde a implantação do digital é ainda muito menor. É por isso que estamos, em conjunto, como digo, com outras áreas governativas e com os players do setor, a trabalhar para redefinir os perfis formativos que estão disponíveis no Catálogo Nacional de Qualificações. É algo que é da maior importância porque permitirá que as competências que estão a ser adquiridas na formação profissional estejam disponíveis depois para as empresas que vão recrutar as pessoas ou para dotar os trabalhadores que já estão empregados nas empresas de terem as competências necessárias para fazer o ajustamento dos processos produtivos e outros nas empresas. Vamos também reforçar a nossa oferta de cursos de nível 4 e nível 5, ou seja, nível de secundário e pós-secundário, nomeadamente através daquilo que o IFP faz, que são os cursos de especialização tecnológica de nível 5, isto é, formação pós-secundária, em articulação com o ensino superior, com os politécnicos e com as universidades e também com as empresas do setor. Temos, aliás, uma meta específica a este respeito. Concluímos 2019 com cerca de 1000 formandos nestes cursos. Queremos chegar rapidamente aos 1500 para podermos escalar nos próximos anos este tipo de formação, que, na maior parte dos casos, serão pessoas que vão trabalhar não apenas nas empresas do setor, mas em empresas que têm também necessidade de competências digitais nos seus quadros.
de modo também muito intenso. Estamos a trabalhar naquilo que chamamos uma vertente de atuação da cidadania digital. Nós temos hoje, como foi aqui referido anteriormente, temos hoje, e também durante a parte da manhã, muitas pessoas que nunca tiveram qualquer contacto com a dimensão digital, com os computadores, com a informática, em particular nas gerações mais velhas, e por isso queremos também, ao nível da formação profissional, garantir que temos uma generalização, um mainstreaming da formação digital na oferta formativa do Serviço Público de Emprego e Formação Profissional. É por isso que, tendo concluído 2019, com cerca de 22 mil abrangidos na formação profissional, queremos dar um salto para 38 mil já este ano e escalar ao longo dos próximos anos para mais de 50 mil pessoas por ano que passam pelos centros de formação profissional, em particular pessoas desempregadas, e este objetivo cruza-se diretamente com uma medida concreta que estamos a lançar já a partir deste ano, que é aquilo que chamamos garantia digital. Isto é, a ideia de que todos os desempregados que passam pelos centros de emprego do IFP têm a garantia de ter uma oferta na área digital em função do seu nível de qualificações e de competências, especificamente nestas áreas. Queremos abranger cerca de 300 mil pessoas ao longo da legislatura para que os desempregados possam, quando não tiveram qualquer tipo de contacto com as questões digitais, tenham uma formação nos percursos que chamamos cidadania digital, isto é, a introdução mais básica a algumas destas questões, ou em função do seu nível de qualificação e proficiência, tenham acesso a cursos mais especializados para aprofundar áreas em que tenham lacunas da formação. Por fim, e para concluir, e porque este trabalho de preparação para a área digital não se faz apenas com a formação profissional e não se faz apenas naquilo que está a acontecer todos os dias ao nível das empresas, faz também da nossa capacidade para regular adequadamente e promover esta dimensão crucial das economias de hoje. O Governo está a preparar para o ano 2020, contamos ter esse trabalho pronto no final do ano, um trabalho de reflexão que é o Livro Verde do Futuro do Trabalho, em que procuraremos cruzar este duplo objetivo. Por um lado, assegurar boas condições de promoção e aceleração da transição digital, mas também fazer esse trabalho de maneira a assegurar os direitos atuais e futuros e a garantir uma adequada regulação, desde logo também em termos de condições de trabalho, de segurança e saúde no trabalho, nas múltiplas áreas em que a digitalização está a penetrar nas nossas economias. É um trabalho, como digo, de um tipo completamente diferente, mas um trabalho também necessário para nos posicionar de modo vantajoso nesta corrida que é, na verdade, a transição digital. Termino agradecendo a presença de todos, o trabalho conjunto que tem sido possível desenvolver com outras áreas do Governo. Este é, no fundo, o contributo da área do trabalho, emprego e formação para as questões da transição digital, que assumimos e queremos que seja parte de uma estratégia integrada que está a ser construída e implementada com um ritmo e com uma capacidade muito grande. É este o trabalho que estamos empenhados em fazer, sabemos que contam connosco e é essa a mensagem que quero aqui também deixar-vos. Muito obrigado.